Bem-vindos ao nosso tempo de estudo da palavra. Assim que aperta o botão, já dá uma entrada tão rápida, tão ligeira, já estamos em sintonia. A transmissão já começa conosco uma vez mais. Como eu sempre falo aqui, uma vez mais, temos esse nosso tempo do ensino da palavra de Deus, e nós estamos estudando a Bíblia de maneira expositiva, porque o Salmo 119, verso 130, diz que a exposição da palavra do Senhor dá luz a entendimento aos simples. Mateus, eu preciso de você num outro item. Faz um favor para mim, na hora de ligar, tem um sinalzinho bem na parte de cima da luz, dentro da imagem, não está aparecendo a luz? Está procurando ali? Deixa eu lá em cima, no cantinho em cima, dentro da imagem. Não, pode deixar. Desculpa, era antes que eu teria que ter visto isso, mas não tem problema não. Vamos dessa maneira. Vocês estão prontos? Nós já estamos quase chegando no nosso destino. Todo trajeto tem um início. Vai-se para um percurso e depois tem o destino final. Salmo 23, nós já estamos no 6º versículo de número 6. O que você aprendeu? Já parou, perguntou para você assim, o que Deus falou comigo no Salmo 23? Você conseguiria colocar num papel o que Deus tem falado com você no Salmo 23? Ou será que porventura aconteceu com você o que as mães, quando corrigem seus filhos, quando chamam atenção, quando dão uma advertência ou traz um ensino, diga assim, cuidado, espero que não entre por este ouvido e saia pelo outro. Apenas você ouça e aquilo vai embora sem fazer nenhum sentido para você. Aí é algo triste. Você deve ouvir e não permitir que aquilo atravesse você sem ter sido retido na sua vida, no seu coração. Tudo quanto nós aprendemos, não aprendemos para ficar de enfeite, não aprendemos para que aquilo apenas traga conhecimento apenas para nós. Olha, eu estudei isso, o que isso faz na parte prática? O que isso mexe com você? No que isso tem trabalhado, Deus feito você em compreender de parte prática? O que isso tem mudado a sua vida? O que isso tem feito de mudanças na sua vida? Eu creio que certamente algo de Deus, do Senhor, tem sido trabalhado na sua vida. Por exemplo, em que momento da sua vida você tem a percepção de que momento, se é que há um momento, em que Deus tirou os olhos de você? Tem algum momento na sua vida que Deus perdeu você de vista? Você que é a ovelha dele? Você que é a ovelha de Jesus? Há algum momento que o Senhor perdeu você de vista? Não está mais te observando, não está mais com você. Tem esse momento? Será que tem esse momento? Ernesto, eu vou dar uma tarefa para você hoje à noite. Onde eu cometer um erro de informação, se eu falar que o outono começa em 20 de outubro, você me corrige, tá bom? Quando é que começa o outono? 20 de março. Então, se eu falar alguma coisa assim que você percebeu, você vai ser o meu ponto. Sabe, o jornalista ele tem um ponto no ouvido. É verdade. Alguém que fica acompanhando atentamente, sem sequer um segundo poder distrair-se. E aí então, como é que eu sei que de vez em quando eu cometo alguns erros nesse sentido? Porque eu vou conferir, eu vou assistir. E aí eu falo, nossa! Teve uma das gravações, uma das pregações, que eu falei março, estava com março na mente, mas na hora de falar saiu outubro. Eu fiquei desesperado, falei, meu Senhor,
ainda que tenhamos o Espírito Santo, vamos de auxílio duplo, tá? Vai ajudar você e a mim, vai ajudar você a se concentrar naquilo que eu estou falando e eu a trabalhar as ideias de forma adequada. E que versículo nós estamos? Versículo 6. Estamos na parte da bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E aí o Senhor vai da parte prática, trabalhando isso conosco. Lembra domingo à noite que eu disse, preste atenção nos detalhes que ocorrerão com você durante a semana. Você prestou atenção como foi a sua semana? Já na segunda-feira, minha esposa, à noite, disse para mim quando eu cheguei em casa, a moto estourou o pneu traseiro e ela estava carregando a Esther com ela. E o que acontece quando uma moto estoura um pneu, principalmente um pneu traseiro? Evidentemente, perde-se o equilíbrio. Então, ficou ali, a pobre já tem um problema de tremer facilmente a parte da frente. Mas ela então ficou quase que desgovernada, os carros pararam. Ela falou, mas eu estava sendo seguida. Aí eu estava fora do contexto, falei, como é que é? Você estava sendo seguida? Ela falou, eu estava sendo seguida. Quem estava seguindo a Célia? Ela falou que estava sendo seguida. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Não nada mais sério. Conseguiu segurar a moto e depois ganhou força para empurrar um pouquinho e só isso. Ela lembrou, bondade e misericórdia estão me seguindo. Vamos seguido por bondade e misericórdia. E eu pude perceber atos do Senhor através de situações em que bondade e misericórdia estão presentes. Mas é todos os dias. Vamos agora nos colocarmos em pé. Nós vamos recitar juntos. Vamos recitar junto. Hoje nós temos que falar, a semana passada foi as virtudes que nos seguirão, ou que nos seguem, e hoje o título é um rastro de bondade e misericórdia. Você sabe o que é rastro? Rastro é aquela marca que quando você passa, você deixa. Pegadas, já viu? A chamada pegadas na areia, alguém passou e a marca ficou. Quando alguém se encontra no encalço de uma pessoa, tentando seguir pelo caminho que aquela pessoa passou, ele vai observar as pegadas, e às vezes é difícil apagar as pegadas. Então, pegadas, rastro, um rastro de bondade e misericórdia. Vamos entender daqui a pouco de quem que é este rastro, de quem são essas pegadas. Vocês estão prontos? Eu vou só reger vocês. Legal, né? Eu sei que vocês dão conta, tá bom? Sempre tem alguém que comanda, eu vou aqui acompanhar na regência. Vamos lá então? Ainda que eu andasse pelo vale
Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem mesmo no exercício da recitação. Obrigado, Senhor Deus, nesse nosso tempo de nos encontrarmos com o nosso culto de adoração, de louvor, pregação da palavra do Senhor, ensino, momento em que temos nos entregado ao aprendizado da palavra. Fala conosco, ó Deus. Se há alguém aqui que tem facilidade para dispersar-se, que tal pessoa seja atenta hoje à noite a algo do Senhor. O Senhor fala com cada um de nós, fala individual e fala coletivamente. Rogamos a direção e obra do Santo Espírito. Usa-me, ó Deus, capacita-me, como também ser com cada um aqui. Que seja tão benéfico esse nosso tempo, que possamos, de tal maneira, nos envolvermos com o nosso compromisso de aprendizado, para depois também compartilharmos daquilo que temos recebido. Tua palavra diz: de graça recebestes, de graça dai. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos para nós aqui, a você evidentemente, diferente do Senhor Jesus, que sentava para ensinar, e aqueles com quem ele levava o momento do ensino, as pessoas o acompanhavam em pé, porque não havia auditório, por assim dizer. Um rastro de bondade e misericórdia. Nós temos destacado, e na verdade destaca-se neste salmo, o cuidado exercido pelo pastor. O Salmo 23 destaca o cuidado exercido pelo pastor. Tal cuidado se mostra na importância tanto do diligente esforço quanto da dedicação. Tanto o diligente esforço quanto a sua dedicação é pelo bem-estar das ovelhas. Ele preza, se preocupa, se interessa pelo bem-estar das suas ovelhas. O rebanho recebe do pastor uma administração habilidosa, eterna. Tem habilidade e ternura. Que mais a ovelha precisa? Nada me faltará. Tendo a presença do pastor, tem exatamente aquilo de que ela precisa. E é neste cenário que eu denominei a semana passada de considerações finais, que o salmista apresenta esta declaração, na qual temos montado a nossa tenda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Este é o cenário. O salmista tem a sua satisfação diante daquele que controla a sua carreira e destino. Ele está satisfeito diante do Senhor. Esse Senhor controla a sua carreira e o seu destino. Ele está tranquilo por estar sempre debaixo de uma administração correta, inteligente e compreensiva. A melhor administração, melhor cuidado. E nós desenvolvemos a semana passada a nossa mensagem em 3 aspectos, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A convicção do nosso texto. Primeiramente, o aspecto foi a expressão, certamente. Depois, o conceito bondade e misericórdia.
precisamos das duas, bondade e misericórdia. Bondade porque somos pessoas carentes, e misericórdia porque somos pecadores e precisamos do perdão para os nossos pecados. E o terceiro aspecto foi a promessa: todos os dias da minha vida. Expressão, certamente, não traz dúvida, tem certeza. O conceito, bondade e misericórdia, na medida certa, colocou as duas, nós precisamos delas. E a promessa, todos os dias da minha vida. Agora, vamos considerar, ou iremos considerar, o que devemos fazer com bondade e misericórdia, quando é que tem bondade, quando é que vem bondade e misericórdia em nossas vidas? Dia a dia, diariamente, todos os dias. O que devemos fazer com bondade e com misericórdia que vem a nós? Assim como bondade e misericórdia vem a mim todos os dias da minha vida, não sei quanto tempo você vai viver, assim também elas devem seguir-me, devem ser deixadas no meu rastro, nas minhas pegadas, onde quer que eu vá. Deixe-me colocar algo para você, que certamente vai ser algo terminantemente marcante na sua vida, no tocante às ovelhas. Já mencionei algo assim aqui, mas vamos refazer o nosso pensamento. As ovelhas que se encontram sob uma administração falha podem tornar-se um rebanho destrutivo, que causa ou provoca destruição. Já imaginou algo assim? Um rebanho destrutivo. Em poucas horas, em pouco tempo, podem arruinar e devastar um terreno, até quase torná-lo irrecuperável. Mas veja bem, ovelhas que se encontram debaixo de uma administração falha. Tem o contrário disso? Tem. No entanto, de uma outra maneira, elas podem se tornar a mais valiosa das criações, se estiverem sendo corretamente administradas. Olha como que muda o quadro. A condição de benefício ou prejuízo com relação ao rebanho, com relação às ovelhas, depende de quem as administra, de quem as cuida. Então é muito importante quem está cuidando das ovelhas, quem é o pastor das ovelhas, quem é que cuida, administra as ovelhas. Davi já deixou claro, já no início do Salmo: o Senhor é o meu pastor. E esse pastor é um excelente administrador. Veja bem, as ovelhas estão sendo bem administradas. Vamos colocar para você o que acontece quando as ovelhas estão sendo bem administradas. Fatores de benefício, fatores de produtividade, vamos dizer assim. Você sabia que o estrume das ovelhas é o mais equilibrado de todos os estercos de gado doméstico? É o mais equilibrado. Quando espalhado pelos pastos, resultam em um grande benefício para o solo. Então imagina, as ovelhas estão num terreno bem administradas, o estrume delas vai ser de grande benefício para o terreno, para o pasto, para as terras.
Os carneiros, eles têm o hábito, são os carneiros, de pastarem e depois irem para as regiões altas para descansar. Eles procuram os lugares altos para descansar. E esse ato dos carneiros procurando os lugares altos para descansar resulta em que as regiões altas recebem a fertilidade das terras baixas, e as regiões altas são menos produtivas, e as terras baixas são mais produtivas, e levam aí os carneiros a essa fertilidade das terras baixas para as terras altas. Outra coisa também de benefício das ovelhas, sendo bem administradas para um terreno. Nenhum outro tipo de criação consome uma vegetação tão variada, tão variegada como as ovelhas. Com isso eu quero dizer que elas comem qualquer matinho, qualquer espécie de matos, e até ervas indesejáveis que poderiam infestar os campos, as ovelhas comem. Elas vão fazendo uma limpeza nos campos. Em poucos anos, um rebanho de ovelhas pode limpar e restaurar um terreno de uma forma tão incrível, tão impressionante. Um terreno imprestável pode ser limpado e restaurado de uma forma que nenhum outro gado pode fazer. Tanto é que na literatura antiga, as ovelhas eram conhecidas. Alguém chegou aqui? Passou, tinha a impressão de alguém passando ali. Ah, tá bom, tudo bem, tá ok. É que sai por lá e vem por aqui, já entendi. Então, na literatura antiga, as ovelhas eram conhecidas, grava aí, como os animais do casco. Eu não tenho bis aqui agora, mas se alguém falar, se alguém descobrir animais do casco, algo que brilha, como aquela bolsa ali da dona Célia, animais do casco, dourado, a dona Célia ganhou o bis, mas essa semana ela ganhou tanto bis, essa semana, ela comeu tanto bis e outros tipos de chocolate, animais do casco dourado, simplesmente porque eram de grande estima diante dos benefícios que causavam, que prestavam, que forneciam à terra. Animais do casco dourado, as ovelhas trazendo benefício para as terras. Se alguém algum dia vier falar para você que as ovelhas de tal pessoa estão danificando a terra, estão destruindo, estão causando devastação, você vai ter ideia do quê? Que tal pessoa não está administrando corretamente essas ovelhas, porque pelo contrário, ela depende então, para trazer os seus resultados, de uma boa administração. Terrenos onde havia pobreza e devastação se tornaram em pastos cheios de fertilidades, ricos em abundância. Que lugar! E os melhores criadores de ovelha vão testificar sobre isso. Os melhores criadores. O segredo está com a forma como é administrada, como é criada. A ovelha se apega ao seu pastor, ela se envolve, e tendo uma boa administração, uma boa maneira, vai trazer resultados interessantes. Aí vem para nós aqui, bondade e misericórdia segue o rebanho deixa atrás de si algo de valioso, produtivo, belo, benéfico, não é assim? E esse algo produtivo, belo, benéfico, não é apenas tão somente para o rebanho, envolve também o administrador, algo que é belo, benéfico, produtivo para o administrador também. Onde quer que o rebanho vá, segue-se fertilidade, uma terra limpa, onde elas vivem fica a beleza e a abundância. E agora, como é que eu aplico isso à minha vida? Como é que eu aplico isso à minha vida? Eu deixo bênçãos e bondade em meu rastro? Será que eu e você deixamos bênção e bondade no nosso rastro?
Será que onde você passa, você deixa pegadas ou rastro de alegria ou de tristeza na sua passagem? Será que onde você passa? A minha filha Esther estava comentando que as pessoas no hospital onde ela trabalha acham, puxa, está sempre sorrindo, sempre bem, é legal, pessoas alegres. A Bíblia diz em Provérbios 15:15, você está lá fazendo o registro? Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Eu sei que há momentos na nossa vida que nós estamos entristecidos, consternados, tristes. O mundo vive um mar de tristeza por alguns momentos de alegria. O crente vive uma vida de alegria com alguns momentos de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus alegra o seu povo. No cuidado de Deus também está a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo disse para a igreja de Corinto não, já me corrigiram aqui, não o Ernesto, mas para a igreja de Filipos, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, é muito importante saber onde Paulo estava e o que estava acontecendo com ele. No fator histórico, é bom você saber o grau de momento em que a pessoa está vivendo, quando escreve algo. Quando Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, ele estava preso, lá em Roma, estava preso, não só a carta aos Filipenses, mas também aos Colossenses, estava preso. Dava a impressão que quando encarceravam Paulo, encarceravam também a pregação do Evangelho. Não. Lembra disso? Vocês faziam no passado? Não sei se vocês faziam isso, né? Isso é da minha época. Quando alguém queria falar não. Já viu Paulo falando da casa de César? Na prisão, Paulo dava testemunho do Evangelho. Ele não perdia a oportunidade. Não era igual eu e você, que esquecemos quem somos, onde estamos, e de repente as pessoas não ouvem que somos de Jesus Cristo e que Ele tem nos feito conhecedores de um Evangelho que salva, liberta e transforma. Paulo pregava o Evangelho. Estou preso, mas a palavra não está presa. E essa palavra que não estava presa, ele levou uma carta, mandou uma carta para a igreja de Filipos, lá no capítulo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A tristeza chega, você dá uma conversada, Senhor, tem uma tristeza se implantando na minha vida aqui, não sei qual o objetivo, certamente o Senhor tem um objetivo, nada acontece por acaso, até a dor que nós não gostamos e sentimos, dentro do propósito de Deus, é para o nosso bem. Eu estava domingo passado pregando aqui, mas nem comentei com você, mas tinha um dente me incomodando de uma maneira, de repente, caiu uma restauração, e quando cai a restauração, fica aberto. Eu estava no sábado com a Esther, e eu fui tomar um chazinho, sabe aquele chazinho que a gente toma aqui? Eu tomei num lugar, no hospital, num local de atendimento, não hospital, mas num ambulatório, num centro de atendimento, de consultas oftalmologia, nossa gente, oftalmologia, um atendimento de oftalmologia, travou aqui agora, né? Travou. E aí então, tomei um chazinho, aquele chazinho quando bateu lá, nem ar estava podendo bater. E aí eu falei: Senhor, o Senhor é bondade, trata com bondade e misericórdia, está me seguindo. Segunda-feira eu falei: Senhor, vou sair do trabalho,
tem aula pela frente, eu preciso de um dentista que me atenda hoje e no horário que eu sair, e seja alguém indicado pelo Senhor. Quem que o senhor indica? Tinha dúvida, mostrou, fulano de tal. Eu falei, é nesse que eu vou, mais simples, no meu bairro, pertinho de mim. Quando lá cheguei, foi um atendimento, que presteza. Calma, tudo bem, foi lá, me atendeu, em pouco tempo já tinha colocado um remédio curativo, tapou, já comecei a sentir melhor. Outro dia fiz um outro procedimento, falei, esse é de Deus, esse vem de Deus. Eu falei para ele, olha, eu estava orando, já falei assim, Deus me indicou, vir aqui. Não, vem no lugar certo, eu já disse para mim, né? Vem no lugar certo. Ele é dos dentistas antigos, diferente dessa turma de hoje que tudo quer trocar, né? Troca as peças. E aí me atendeu, foi um bom atendimento, e sei que tem a missão de evangelizá-lo. Eu lembrei da bondade e misericórdia do Senhor me seguindo. Oh, que alívio! Mas quando nós sentimos dor, Deus permite a dor, tem um propósito. Eu não conheceria aquele consultório, nem estaria ali, se não houvesse um problema. A dor muitas vezes tem de Deus um propósito para nos beneficiar. É lógico que nós não gostamos de sentir dor, mas é um sinal do organismo que alguém não está bem. Já pensou você colocando a mão no fogo e fazendo assim, olha, eu não sinto dor? Você já vai pensar que a pessoa está muito mal, está com hanseníase, perde a sensibilidade. É algo ruim, trágico. Mas vamos lá. Como é que está onde você passa? Você deixa alegria? Ou o rastro seu é de tristeza? Tem pessoa que onde chega, leva a alegria de Jesus. Leva a alegria de Jesus. Você tem experimentado a alegria de Jesus? Uma senhora, pregadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela viu um rapaz, esse rapaz eu o conheci pessoalmente, Olívio Ramos Trindade, jamais vou esquecer desse rapaz, hoje pregador da palavra de Deus. No mundo das drogas o Olívio estava, e houve um momento na vida do Olívio que ele ficou cabisbaixo, tomado de uma grande tristeza, um grande pesar no seu coração. Era um momento que se alguém viesse na sua direção e algo lhe fosse dito, ele queria ouvir algo que trouxesse consolo, conforto ao seu coração. E aquela mulher diz, oh meu jovem, por que estás tão triste? Se Jesus é a alegria dos homens. A primeira impressão que ele teve de Jesus, eu trabalhei com esse rapaz, e sabe o que ele fazia? O que uma pessoa faz quando está alegre? Canta, não canta? Ele cantava, irmãos, aquele ar do momento. Eu tinha começado naquela época, na empresa que eu estou já por quase 14 anos, e ele cantava trabalhando, e cantava alto, e podia cantar alto. Um dia, eu estava no outro lugar trabalhando, o supervisor falou assim, ó, lá no fundo está uma bênção, eles estão cantando. Trabalhava louvando ao Senhor. Nunca vou me esquecer desse jovem por nome Olívio Ramos Trindade, uma bênção na minha vida, e outros mais. Eu sei que há momento que você está triste, mas ainda assim, você conhece de onde vem a verdadeira alegria. Não é engarrafada, não é destilada e engarrafada, e nem dá dor de cabeça no dia seguinte. É a alegria que vem do Senhor. E Paulo diz, regozijai-vos, para a igreja de Filipos, regozijai-vos sempre, sempre no Senhor. Ó Deus,
preciso da tua alegria na minha vida. Alegra o meu coração. Estou vivendo momentos tristes. A fase de você viver momentos tristes. Certa feita, eu tinha que pregar a palavra de Deus. Eu confesso a você que eu nunca preguei a palavra com dor de cabeça, não, mas com conjuntivite eu já preguei. Eu mal consegui olhar, o olho ardendo, sabe aquele ardor que dá no olho? O olho ardendo. Parecia que tinha areia nos meus olhos, você mexia assim. Mas eu senti uma alegria tão grande. Aquela noite de setembro de 1991, estava no auge dos meus 23 anos de idade, nada de cabelo branco, fio branco, tudo era muito na cor natural. Agora não, já vai perdendo a cor natural devido ao processo chamado envelhecimento. Alguns têm esse processo precocemente, nem é envelhecimento, o meu agora é envelhecimento. Vamos falar de lembrança. Lembrança é algo, lembrança não é algo ruim, você lembrar. Agora, que lembrança eu e você, que lembrança deixo na memória de outras pessoas? É uma lembrança envolto em bondade e misericórdia? Ou será que preferiam esquecer-me totalmente? Será que as pessoas, quando lembram de você, podem lembrar de algo de bondade e de misericórdia que você fez? No seu rastro, na sua pegada, na vida dessa pessoa, será que vem algo de bondade e misericórdia? Eu poderia enumerar, irmãos, pessoas que manifestaram bondade e misericórdia na minha vida. Eu lembro, que bondade, que misericórdia. A Bíblia diz: de graça recebestes, recebendo a voz, de graça o quê? Você está sendo seguido por bondade e misericórdia? Se está vindo de Deus, bondade e misericórdia na sua vida, não é para ficar como a água parada, é para ser canalizada, é para ser deixada no seu rastro, nas suas pegadas. Será que eu deixo na memória das pessoas algo que envolve bondade, misericórdia e bondade? Deposito uma bênção atrás de mim, ou representa um fator de destruição para os outros? Tem gente que representa um fator de destruição, mas você está deixando atrás de você uma bênção? Uma bênção. Com a bênção com que Deus tem abençoado você, está abençoando outros? O que acontece quando Deus está te abençoando monetariamente, financeiramente? Ou aquilo que Deus tem te dado? Tem uma coisa interessante que eu fico observando muito no Facebook, principalmente, no Instagram também, nas redes sociais. O que você faz com o que você recebe? O que você faz, Esther? Pode dar um grito aí. Compartilho. Quanto você tem compartilhado da palavra de Deus? De onde vem a verdadeira alegria? Não é da palavra do Senhor? Não é de Deus? É de Deus. Às vezes nós queremos alegrar as pessoas, às vezes nós encontramos algo engraçado, mas essa alegria é artificial, mas a verdadeira vem do Senhor. Olha, algo me abençoou e eu vou então compartilhar, levar para a pessoa. Muitas vezes, algo que resulta em alegria na nossa vida começa nos entristecendo. Você sabia disso? Já viu aquele remédio quando você tem que tomar e você faz até careta?
de tão amargo que é. Eu não gosto de é bodo que fala, não é? Aquela planta. Vocês estão falando aí, já deixa de estar comigo para com vocês. O papagaio lá de casa ama aquilo. Você dá todo dia para ele uma folhinha, ele pega com o pezinho, né, que é o mecanismo dele, e come numa grande degustação, por assim dizer. Mas muitas vezes o remédio amargo é que tem um efeito que vai deixar você alegre. Está com uma dor que você nem consegue sorrir, toma um remédio amargo, leva a dor embora e você ganha uma satisfação. Deixa você alegre. Paulo diz para a igreja em Corinto: eu entristeço você, mas a alegria, aliás, a tristeza, lá na frente resulta em alegria. Quantas vezes o impedimento de Deus na nossa vida, você fica triste, aborrecido, Deus não respondeu favoravelmente, daí a pouco você entende por que você ficou triste. Não deveria ter ficado triste, é para resultar em alegria na sua vida. A sua vida e a minha vida constituem uma satisfação ou desprazer para os outros. Me alegra muito o coração quando eu chego em lugares onde pessoas estão e vêm me cumprimentando. Oi fulano, oi fulano. Antes de eu cumprimentar, elas me cumprimentam. Eu acho legal isso. Eu estou opa. Um dia eu estava como eu vou chamar aquele lugar? Eu estava no vestiário, porta fechada, entrando em serviço, só que eu entrei mais tarde, era meio-dia, e entra um colega. Ele não viu que eu estava onde estava. Ele perguntou: cadê o seu João? Porque não tinha me visto de manhã. Eu disse: ei, eu estou aqui, já cheguei. Era meio-dia, eu estava entrando mais tarde, eu estou aqui. Mas as pessoas percebem a sua presença onde você passa? Nem sempre nós levamos satisfação, podemos levar desprazer. Vamos lá para um texto da palavra de Deus, Isaías 52, versículo 7. Olha a importância dos seus pés. Uma vez eu ouvi uma conferência só sobre pés, e fizemos uma EBF uma vez só sobre pés. Gente, eu não sei, mas eu vou ter que engatar uma quinta aqui daqui a pouco e acelerar, porque eu tenho que chegar na conclusão dessa mensagem hoje à noite. Isaías 52, 7, o que diz Isaías 52, 7? Na profecia de Isaías, depois de ler Isaías 52, 7, eu vou levar você a 5 reflexões das suas pegadas, dos seus rastros. Quão formosos, ou a minha diz quão suaves, uma outra versão diz quão formosos são sobre os montes. Não é os montes, mas sobre os montes tem algo que deve ser formoso. O que é que deve ser formoso sobre os montes? Mas não são os pés de qualquer pessoa, não. Aqui tem uma classificação de que tipo de pessoas esses pés são. Do que anuncia o quê? Boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Sobre os montes, esses pés, diz o texto, devem ser formosos, suaves. Agora, vamos dirigir algumas perguntas a nós, olhando para esse texto aqui. O que você deixa atrás de você? O texto aqui diz: leva a paz. Será que nós estamos levando a paz? O contrário da paz é tumulto. O que está acontecendo ali? Tem uma aglomerado de pessoas, está havendo um tumulto ali. É o contrário de paz. Será que eu deixo atrás de mim perdão ou amargura? Por onde você passa? Passou, nossa, que pessoa amargurada estava entre nós agora. Não conhece o perdão, não exercita perdão. Por onde você passa, você deixa contentamento ou você deixa conflito?
Por onde você passa, você deixa alegria ou você deixa frustração? Por onde você passa, você deixa amor ou você deixa rancor? Os seus rastros, as suas pegadas estão ficando. Atos 10, 38. Abra lá. Atos 10, 38. O apóstolo Pedro, aqui em Atos 10, 38, ele está na casa de Cornélio, ele está pregando o evangelho, ele menciona algo inédito na escritura da palavra de Deus, dada a ele essa palavra pelo Espírito Santo, em Atos 10, 38, ele faz uma descrição, ele resume numa palavra, numa frase, aliás, não numa palavra, mas numa frase, o que foi o ministério público do Senhor Jesus. Defina numa frase o ministério público do Senhor Jesus. Atos 10, 38, o apóstolo Pedro define numa frase, ou num versículo, mas vai ser numa frase sim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder. Agora ele vai definir numa frase. O qual andou fazendo o bem. Se pudéssemos definir numa frase com o apóstolo Pedro sobre o ministério público de Jesus, quem foi Jesus para você? Aquele que andou fazendo o bem. Aqui nós temos então a mais elevada, a mais nobre e a mais importante expressão, declaração do ministério público do Senhor Jesus, o qual andou fazendo bem. Aí você vai pormenorizar, se assim for necessário. Esse bem é descrito, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os atos de Jesus eram que tipo de atos? Atos bons, atos generosos. Esses atos bons, esses atos generosos eram sempre associados à misericórdia. Em situações em que os homens eram rudes, ásperos e rancorosos uns com os outros, Jesus demonstrou compaixão e ternura. Até mesmo aqueles pecadores, os mais vis, pecadores que encontraram perdão nele, ao passo que as mãos de outras pessoas, esses pecadores conheciam apenas condenação, censuras e críticas, encontraram nele perdão. Ele leva-nos a uma reflexão, a uma consideração. Pergunta para você mesmo: será que essa seria a nossa atitude de bondade, de misericórdia para com as outras pessoas? Ou será que porventura nos assentamos no pedestal do nosso orgulho e venhamos então olhar as pessoas com desprezo, pessoas que nos cercam? Ou será que porventura descemos do nosso pedestal de orgulho e nos identificamos com as pessoas, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades e fornecemos para essas pessoas uma parcela da bondade e da misericórdia que tem vindo a nós? Será que você compartilha isso? Ou será que está retido em você? Não estou nem aí. Não tinha uma música assim? Não estou nem aí com os seus problemas. Isso é do mundo, isso é diabólico. Não é algo que venha de Deus. Isso é mundano. Pensamento do poder das trevas. Será que eu e você olhamos para os pecadores com compaixão, com a compaixão de Cristo? Ou com um olhar crítico de censura? Como é que nós olhamos para os pecadores?
Será que nós estamos dispostos a ignorar as faltas e fraquezas dos outros, conceder perdão, assim como Deus perdoou os nossos erros? Tem uma parábola do servo incompassivo, do servo ingrato, do servo malvado, no terreno de perdão, que o Senhor Jesus contou, depois de responder a pergunta de Pedro, porque Pedro indagava com curiosidade, e a curiosidade dele, em dados momentos, trazia até informações benéficas para nós. Quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Jesus foi muito além disso, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele então conta uma parábola do servo ingrato e do servo incompassivo. Tudo bem, deixa eu mostrar para você. O rei foi fazer conta com os seus servos e tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. O texto não fala se talentos de prata, de ouro, mas 10.000 talentos era um valor que o servo, no momento, não tinha como pagar o rei, e o rei mandou que o servo, lá em Mateus 18, abre lá, Mateus 18, só Mateus conta sobre isso. Isso é coisa de Mateus. Viu, Maria Júlia? Isso é coisa de Mateus. Mateus 18. A parábola do credor ou do servo incompassivo, malvado, quando o rei vem fazer conta com os seus servos, ele começa por quem lhe devia mais, e esse devia 10.000 talentos, não fala se talento de prata ou de ouro, depois você pode fazer a matemática você, e o rei manda, como ele não tinha como pagar, o rei manda que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, tudo, venda ele, a mulher, os filhos, tudo, para que a dívida fosse paga. O que esse servo faz? Ele prostra-se, já viu uma pessoa prostrando-se? Ajoelha-se perante o rei, reverenciando e dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Tudo, aliás, te pagarei. E o senhor daquele servo, o rei, movido de íntima, quando a Bíblia diz íntima compaixão, aquilo que moveu as entranhas do rei, entranhas de compaixão, de misericórdia, aquilo enterneceu o rei de uma forma muito forte, e o rei soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Quanto é que ele devia? 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiro aqui refere-se ao denário. 100 denários. Um denário era quase que o trabalho de um operário num dia de trabalho. Ele devia 100 denários. 100 denários, você tem uma ideia? Onde é que eu coloquei? Está aqui. Em Roma, um talento, veja bem, não é 10.000 não, um talento era equivalente a 6.000 denários, 6.000, o servo devia apenas 100 dinheiros, seria o denário, precisava de 6.000 denários para um talento. O servo que foi perdoado devia 10.000 talentos. Se você fizer a conta de 50 dólares o dia de trabalho no denário, o servo devia para o rei de talentos cerca de 3 bilhões. É muito dinheiro. E o rei perdoou ele. Perto da dívida dele, a do servo era minúscula, nada que
fosse difícil para que ele perdoasse o seu conservo, daria facilmente, bastava ele aplicar a regra. Mas o que ele fez? Enquanto devia ser, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, já vejo ele pegando no pescoço do indivíduo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, versículo 29, prostrando-se a seus pés, eu estou em Mateus 18, rogava-lhe dizendo, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. A mesma procedência que ele teve, o conservo agora está tendo com ele. Versículo 30, ele porém não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, ingrato, incompassivo, não é? Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Amados, a nossa dívida para com Deus, enorme, 10.000 talentos, recebemos, quando prostrados, clamamos a obra redentora, salvadora, o perdão dos nossos pecados, e fomos justificados, purificados. Não é assim, não, ora, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Fomos perdoados por Deus, Deus agiu conosco com bondade e misericórdia, e nós agora temos que agir assim, com os nossos irmãos, e às vezes é tão difícil isso, mas nós somos perdoados, e devemos perdoar. Essa parábola, essa lição apresentada pelo Senhor Jesus, é revolucionária. Olha a sua dívida para com Deus, enorme, nem se compara na sua dívida para com aquilo que o seu próximo tem feito. Perdoar é saudável, não perdoar é prejudicial. Precisamos deixar o nosso rastro, bondade e misericórdia. Deixa-me ler para você aqui a colocação tão importante. A única evidência prática e verdadeira de que eu e você, de que eu aprecio, de que você aprecia misericórdia e bondade divinas, é a minha capacidade por mim mesmo demonstrar bondade e misericórdia para com as outras pessoas. Essa é é a única evidência. A única evidência de que você aprecia, de que você é alguém que, diante de Deus, como é tão importante, que bênção, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A única evidência de que você aprecia isso é a demonstração para com as outras pessoas. Se eu me mostro incapaz de perdoar e ter amizade por pessoas decaídas, então é bem certo que pouco ou nada conheço em termos práticos de perdão, do perdão e da misericórdia de Cristo para comigo. Irmãos, eu vivo sempre batendo comigo numa tecla. Não esqueça, você não é nada. Você, não é você que não, eu falando para mim, viu? Estou falando para você, não falando para mim, eu falo para mim. Não esqueça, você não é nada. Você não merece nada. É misericórdia. É Deus não dando o que você merece. E graça, é Deus dando o que você não merece. Graça é Deus não dar o que você, aliás, é dar o que você não merece. Deus dá pela graça o que eu não mereço, e misericórdia não dando o que eu mereço.
volto isso para mim, para a minha vida. Deus é importante, Deus é grande. Linda aquelas palavras de João Batista: convém que ele cresça e que diminua eu. Fazer um favor para a igreja de Jesus Cristo. Olá, não, você vem aqui, Deus trouxe você. Não sei que meramente veio, Deus trouxe você. Eu me lembro uma época, nunca me esqueço daquele dia, até me arrepia. Aquele dia, não gravei a data não, mas faz algum tempo. Eu estava num carro com 7 pessoas. Criança, você põe ali, tá? Eu estava descendo a 27, e quem vinha pela rua 4 tinha que parar. 27 era preferencial naquele trecho. Irmãos, por questão de segundos, passou um carro em alta velocidade, que se ele nos acomete, não sobraria nem carro para identificação. As pessoas nem teriam noção que tipo de carro, no carro que eu estava, tinha se envolvido no acidente. Era algo quase que fatal, questão de um trissegundo. Deus nos livrando, Deus nos protegendo, era o propósito dele. Eu estou certo que nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo de Deus tem um plano, um propósito, para a bênção. Não é que Deus, o nosso Deus, não é como pensam os ímpios a respeito dos seus deuses. Não há deuses, há um único Deus. Os deuses deles são os demônios. Para o ímpio, para os adoradores dos deuses, eles pensam que os deuses podem fazer algo de mal. Deu na intenção deles, pode me fuzilar, vai me fuzilar, é o intento deles, pode fazer isso. Lembra de Moloque, aquele deus pagão ímpio, que ofereciam naquelas mãos incandescentes, criancinhas eram colocadas ali, fritadas, para adoração a Moloque. Triste. O nosso Deus não. O nosso Deus não. Você nunca encontrará nas páginas da Bíblia Deus requerendo sacrifício vivo de alguém que seria imolado no altar. Tem sim, pastor, não tem. Aquele lá foi o teste de prova de Deus para Abraão. Mas quando Abraão ia imolar o seu filho, Deus diz: não, Abraão! E Abraão já tinha na sua concepção de fé diante de Deus: Deus é o Deus proverá, o Senhor proverá. E Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, tal como Abraão havia mencionado. Não há Deus como o nosso Deus, não há outro, é único, Deus vivo e verdadeiro, e há alegria, há prazer em servi-lo. Essa mensagem trouxe grande alento ao meu coração. Meu rastro, as minhas pegadas, eu preciso deixar por onde passo bondade e misericórdia, que tem vindo a mim, Um dia não mais estarei neste ministério, que eu possa deixar um traço de bondade e de misericórdia. O David Livingstone, quando passou pelo continente africano, ainda hoje, nos relatos da história de missões, o pastor, o missionário, cuja vida não apenas foi seguido por bondade e misericórdia, mas deixou rastro de bondade e misericórdia. O missionário Guilherme William Carey deixou um rastro de bondade e misericórdia na Índia, quando por lá, por 41 anos,
se entregou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E ele, muito mais do que ganhar almas lá, ele foi alguém usado por Deus para traduzir a Bíblia para as várias línguas da Índia, Bengali, Hindustani, Marathi. Era com Guilherme William Carey, eu pude auxiliar com ele, envolvido na obra do Senhor. Vale dizer que, quando li sobre Guilherme William Carey, nunca mais fui o mesmo nesse sentido. Impressionou tanto o meu coração, que eu falei: Deus, eu quero ser um imitador de Guilherme William Carey, o sapateiro pregador. Já vimos a história dele aqui, no nosso arquivo missionário. Vamos colocar em pé nesse momento. Nós temos uma missão pela frente. Mas é muito bom saber que bondade e misericórdia estão nos seguindo, mas tem desafio. Não é para você ficar mais bonito que bondade e misericórdia está seguindo você. É para você deixar um traço também de bondade e misericórdia na vida de outras pessoas, nessa nossa curta passagem por este tempo que nós chamamos tempo de preparação para a eternidade. Você já parou para meditar onde você estará na eternidade? Você tem convicção? Se Jesus voltasse agora, você iria ao encontro do Senhor? Você estaria subindo para os ares, depois, evidentemente, daqueles que morreram terem ressuscitado? Ou você tem dúvida? Tem certeza com você? Você é de Jesus? Você verdadeiramente tem recebido o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? Você pode lembrar o momento que você orou, convicto do seu pecado, pecador, debaixo do domínio do pecado, e você diz: eu quero romper. Qual o poder do pecado na minha vida? Eu não quero correr para o pecado, eu agora quero correr dele. E você entendeu: eu preciso de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Ele quer ser o meu único e todo suficiente Salvador. Lembra o Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. Você é a ovelha dele. Sinal, hoje à noite é noite de decisão. Abrir o seu coração para Jesus. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não é talvez, será salvo. É tempo presente. O Evangelho é sim, as boas novas de salvação para hoje. Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. É hoje, não é amanhã não. Deus trabalha com hoje. Aquele ladrão na cruz pregado ali, onde Jesus estava no meio, de um lado um malfeitor, de outro lado um outro malfeitor, Jesus no meio. Ele diz para Jesus: lembra-te, Senhor, de mim, quando entrares no teu reino. Quando é que ele disse isso para Jesus? No momento ali, num chamado dia, num chamado hoje, num chamado momento agora. Jesus disse o que para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse assim para ele: vou pensar no seu caso. Não foi assim. Hoje estarás comigo no paraíso. Convicção, certeza, inabalável. E você? Já está em Cristo? Tem convicção disso? Como está o nosso viver de bondade e misericórdia? Percebeu que precisamos deixar Deus trabalhar conosco nesta área? Deixar Deus
ser real em nossas vidas nessa área. Tem gente aqui que faria lista. Essa aqui, já viu a chamada lista negra? Tem gente que faria. É o que dá a impressão daquela frase da zebra para a girafa: você está na minha lista negra. Esse não. Esse aqui está na minha lista negra. Esse aqui eu quero distância. Não é de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é grande o ímpeto da desunião nos nossos dias. Vamos orar. Perdão, tá? Você me perdoa. Eu passei 5 minutos do prometido, mas eu precisava concluir agora, porque a semana que vem nós vamos tudo para o céu. Vamos para a casa do Senhor. Amém? Vamos para a casa do Senhor. Para sempre. Para sempre. O texto fala longujão, é para sempre. Vou orar agora com você. Depois você pode então ficar à vontade. Para o momento cajado, né? Puxa o cajado. Tenha um pouquinho de comunhão e retorne ao seu lar, tá? Eu espero que você esteja conferindo a sua vida com o Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor Altíssimo, que a Tua palavra, no poder e na autoridade do Senhor, viva e eficaz como ela é, que ela venha discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração nessa noite. Graças damos ao Senhor, desde que iniciamos essa série de estudos do Salmo 23, desde o primeiro versículo até agora, chegando ao versículo de número 6. É do Senhor, nesse nosso trajeto, a condição que temos recebido para esse estudo, para, tendo começado mesmo, poder concluí-lo. Se conosco, ó Deus, que a Tua palavra traga aquela compreensão que precisamos e que haja mudança nas nossas vidas. Que possamos nos assemelharmos à pessoa do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que, como Paulo disse, eu sou imitador de Jesus, que possamos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele andou, que também possamos andar, tendo o mesmo procedimento. Nos abençoe, ó Deus, você também com aqueles que pela transmissão nos acompanham. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Amém.